Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Amém? É com muita alegria que nós estamos iniciando hoje mais um culto ao Senhor. E eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês, mas antes eu quero parabenizar as famílias que têm se envolvido aí no hashtag Amo Minha Família. Parabéns! Nós achamos muito bacana aí cada vídeo que ia chegando no grupo, cada versículo sendo compartilhado, né? E isso foi bem gostoso, esse tempo foi muito proveitoso, muito prazeroso, eu acredito que para todos nós, né? Obrigado por você estar se empenhando aí em estar orando pela sua família de oração, que Deus te abençoe. E nós estamos caminhando então a nossa última semana aí, né, do hashtag Amo Minha Família, com um desafio novo. O desafio de estar mandando ou levando, né, para a sua família de oração um mimo. Pode ser um alimento, como já foi sugerido aqui, um bolo, uma torta, um bolinho de chuva, um pastel, por que não, né? Ou um objeto para a família, né? Um mimo aí para sua família de oração. Usa sua criatividade, certo? Pode ser qualquer uma dessas coisas aí, só não pode deixar de mandar, tá bom? E a família de oração que receber esse mimo, ela vai ter aí o dever de compartilhar no grupo de quem ela recebeu esse mimo e prestar aí os seus agradecimentos, sem revelar a sua família de oração, ok? Então, por exemplo, eu recebi o mimo aqui em casa, nós recebemos o mimo aqui em casa, minha família. Eu vou postar o vídeo aqui no grupo dizendo, olha, nós queremos agradecer a família que esteve orando por nós, que é a família tal. E da mesma forma, cada um vai fazendo até que todos tenham sido assim revelados aqui no grupo, ok? Então agora eu quero compartilhar com vocês, né, alguns versículos que está no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 29. Diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí aonde você está e vamos falar com o Senhor neste momento. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. E nós temos muito, muito, muito mesmo que agradecer ao Senhor. Nós, neste momento, apresentamos este culto ao Senhor, que o Senhor se faça presente nele, Pai, em cada lar, em cada casa, em cada família, ó Deus, cada família que está assistindo esse culto neste momento, na TV ou no celular ou pelo computador, que o Senhor possa estar abençoando a cada uma delas, Pai, que o Teu Espírito Santo e a Tua palavra que nós iremos ouvir aqui possa estar adentrando mesmo, Deus, aos nossos ouvidos e que possa ficar guardado, Deus, no nosso coração. Nós, assim como nós lemos, Deus, aqui no livro de Isaías, o nosso anseio é que o Senhor esteja renovando as nossas forças, Deus, e que o Senhor nos ajude a esperar no Senhor. Renova as nossas esperanças, ó Deus, as nossas forças, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, ser conosco. Nós confiamos no Senhor e nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, é que assim nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Então agora nós passamos aí ao período de cânticos. Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor. Amém, igreja? Mais um dia, mais uma noite. E eu convido todos vocês, juntamente conosco, para cantarmos louvores ao nosso Deus. Ele é merecedor de toda a nossa gratidão, de todo o nosso sentimento. E esse sentimento transformado em cânticos de gratidão. Cante conosco.
Tu que estás sentado no trono. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, nós subiremos, contigo estaremos para sempre, para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus. Cria em mim, ó Deus, coração puro. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. E renova um espírito inabalável. Pois habita em nós o teu espírito. Pois habita em nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
mim, ó Deus, coração puro, e renova o espírito inabalável, pois habita em nós o teu espírito, pois habita em nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Jesus é o Rei. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Tu és
és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei da glória. Jesus, Jesus, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei da glória. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Graça e paz, irmãos. Tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia. E dentro da Bíblia, um dos livros fascinantes, fantásticos, que é o livro de Gálatas. O livro de Gálatas tem várias divisões, a gente pode dizer assim, vários subtemas. E no começo aqui do capítulo 1, do verso 1 ao 5, literalmente fala do autor, destinatário, né? E também a saudação de Paulo. E eu quero ler com vocês esses 5 versículos e discorrer um pouco sobre eles. E quem sabe a gente pode ficar estudando esse livro nesse período aí, um livro tão rico, tão cheio de ensinamentos para nós. Quem sabe, vamos fazer o primeiro, se vocês gostarem, vocês me avisam, ok? Então começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, que possamos entender esses versos, essa saudação de Paulo, que possamos entender o que Paulo quer ensinar, que possamos entender, Senhor Deus, o porquê, a forma que ele se apresenta diferente de outras cartas, para que possamos entender literalmente esse livro todo depois de encontro com as nossas necessidades. O que serviu para aquele povo daquela época, o que serve para nós hoje, quais são as orientações, quais são os ensinos eternos, as verdades ensinadas por Paulo, que podemos aplicar em nossas vidas. Ajude-nos, dê-nos compreensão. No nome de Jesus, amém. Então, amados, olha que interessante. No verso 1, Paulo apóstolo. Será por que Paulo faz essa abordagem diferente das outras cartas? Paulo apóstolo. Paulo está apresentando como apóstolo. Vocês sabem, né, que o termo apóstolo significa enviado, né? Enviado. Mas parece que alguns gálatas ali se mostraram assim um pouco propensos a questionar a autoridade de Paulo como apóstolo. Alguns dizem que ele foi comissionado por discípulo, outros por pessoas que comissionaram ele, aqueles irmãos que comissionaram ele. Isso nos leva a entender ali o que foi escrito por Lucas em Atos capítulo 13. Atos 13, de 1 a 3, diz assim, ó, para a gente entender o que estava acontecendo com aqueles irmãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a boa obra para a qual os tenho chamado. Olha que interessante. É interessante a gente entender isso. Então Paulo assevera aqui que, portanto, não foi nomeado apóstolo por nenhum grupo de indivíduo. Ele literalmente, ele deixa claro aqui para nós, nesses primeiros versículos aqui, Paulo
apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha que abordagem diferente ele faz nessa carta. Literalmente parece que ele quer testificar: olha, não foi os discípulos que me comissionaram como apóstolo, não foi aqueles irmãos que me enviaram. Literalmente ele faz uma afirmativa aqui bem forte, bem interessante. Nós não sabemos ao certo, assim, o que Paulo tem em mente para estar assim se referindo da parte de homem algum. Nós não sabemos o que passa na cabeça dele naquele momento, né? Nós não sabemos o porquê que ele faz, mas assim, algumas coisas vêm à mente aqui. Atos 9:15, olha que interessante, Atos 9:15, deixe-me achar aqui, 9:15, mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Então, assim, interessante que Paulo poderia estar referindo a Ananias, né? Por que ele está referindo a Ananias aqui no 15? Vamos continuar até o 18 para a gente entender. Pois eu lhe mostrei quando ele é necessário sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e encontrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheios do Espírito Santo. Logo caíram dos olhos algo como escamas e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Olha que interessante o que aconteceu na vida de Paulo, amados. Então, mostra, né? Deus vai e fala com Ananias, fala que Paulo é um escolhido, e isso ficou testificado por Lucas, né? E olha, que ele fica cheio do Espírito Santo, ele é útil para o meu trabalho. Então é interessante, Paulo faz essa afirmação categórica que ele é apóstolo por intermédio de Jesus Cristo e por Deus e Pai. Ele não diz assim, olha só, mas, versículo 1 ainda, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele fala que a comissão dele é isso, e ele testifica isso. É interessante, se nós voltarmos no capítulo 9 ainda, no capítulo 9, do 1 ao 6, tem uma história interessante aqui para a gente conhecer. Olha só, Saulo, porém, ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse algum do caminho, tanto homens como mulheres, conduzisse a Jerusalém. Olha o que Paulo fazia. Mas, seguindo de ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Olha o comissionamento de Paulo. É interessante, é fantástico nós entendermos isso. E Paulo fala do Pai aqui, porque é interessante você entender. Olha, é fantástico a forma que ele foi comissionado por Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Por que será que Paulo diz aos Gálatas que ele foi comissionado por Jesus Cristo e pelo Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Gente, é interessante a gente fazer as perguntas indutivas: quem, quando, onde, por quê. Ele fala do Pai porque se ele não houvesse
ressuscitado Jesus, olha que interessante, amados. Se Deus não houvesse ressuscitado Jesus Cristo dentre os mortos, não haveria evangelho para pregar, nem autoridade apostólica de Paulo para exercer. É interessante. Nós sabemos que a morte pagou os nossos pecados, mas, né, a ressurreição é a certeza que temos a vida eterna. Então, apesar de ser Paulo, assim, Paulo, apesar de ele ter sido um perseguidor da igreja, mas ele foi escolhido. Paulo não atua sozinho, de modo que ele vai escrever essa carta também, ele menciona o companheirismo dos irmãos. Olha só o verso 2. Ele fala que ressuscitou dentre os mortos, terminando o verso 1. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Por quê? Porque todos os irmãos são comissionados a pregar o evangelho. Então Paulo, ele fala de uma forma bem interessante. Eu não estou sozinho de modo algum. Ao escrever essa carta, ele também menciona que todos nós, ele está falando para aquelas pessoas daquela época, todos aqueles companheiros dele, mas de nós também temos o privilégio de pregar o evangelho. E o apóstolo, ele chega aqui, amados, que interessante, no verso 3. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, que coisa interessante. Ele deseja graça e paz aos Gálatas. Uma combinação de saudação, inclusive ali hebraica e grega. Uma combinação de palavras gregas e hebraicas que ele altera ligeiramente. E ele remove o termo comum da salvação ali, substitui pelo termo graça. E em seguida ele especifica de onde é essa graça e essa paz. Essa graça e essa paz é da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que saudação linda! A saudação geral adquire significado teológico e também serve para nós como oração. Aqui no capítulo, no versículo 3, como no versículo 1, e também aqui no 4, olha só, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele vem afirmando no verso 1, no verso 2, perdão, no verso 1, no verso 2, 3 e agora no 4, que Deus, Jesus está na história, está nesse momento. Paulo descreve que a obra de Deus, aqui no versículo 4, a obra do Filho, perdão, a obra de Deus aqui no verso 1, a obra de Deus também e do Filho, no verso 4, ele entregou a si mesmo, diz que Jesus entregou a si mesmo. Fica evidente que a morte de Cristo, ela foi voluntária, e o propósito era o quê? Qual que é o propósito da morte de Cristo? Era nos resgatar do pecado. Então esse é o propósito, é resgatar o perdido, né? Resgatar o perdido. Então, essa morte voluntária resgata-nos. Nossos pecados nos impediam de cumprir todas as exigências justas de Deus, todas essas exigências que eu não poderia cumprir. Agora, ao morrer por nós, Jesus não apenas restaura a nossa posição correta diante de Deus, mas nós nos tornamos justos diante de Deus. É isso que Jesus deixa nós perante Deus justos, a justificação, mas também mudou o nosso caráter para que possamos viver agora como filhos de Deus. As nossas atitudes agora têm que ser semelhantes a filhos de Deus. Não podemos viver como filhos desse mundo perdido, desse mundo perverso, mas que possamos viver como filhos de Deus.
apesar de ainda termos lutas e ainda lutamos contra a ação demoníaca nesse mundo perverso, a era futura será caracterizada, amados, pelo domínio total de Jesus sobre a nossa vida. Isso é uma coisa maravilhosa para a gente saber. Mas, por mais imperfeita, vamos dizer, que seja, por mais imperfeita que seja a nossa vida, a vitória presente sobre o inimigo já constitui um antigozo da era vindoura. Nós já podemos vislumbrar o que vamos passar na eternidade. Então, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, essa expressão, nosso Deus e Pai, lembra que Deus é majestoso, Deus é supremo, que resgatou, assim, Deus é supremo, que controla todas as coisas. Também Deus é o nosso Pai amoroso. É um Pai amoroso que nos resgatou quando nós ainda éramos inimigos dele. Então não é de admirar quanto que Paulo irrompa em louvores a esse Deus. E ele termina aqui o verso: a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amados, deu para a gente observar como é fantástico essa introdução de Paulo. Olha, os Gálatas tinham alguma dificuldade. Será que Paulo é mesmo? Ele não esteve com Jesus presente, não andou com Jesus. Será que não foi os discípulos que comissionaram ele? Será que não foram aqueles irmãos que comissionaram ele? Ele cita aqueles versículos ali e tal. Mas Paulo, ele adverte aqui, ó. Paulo apóstolo, não por parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E a todos vocês que participam comigo, ele fala assim, ó, e a todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia. Olha, é maravilhoso. Graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O grego e o hebraico, eles faziam uma combinação de palavras, e Paulo introduz graça. Graça e paz. Geralmente o hebraico fala shalom, né? Shalom, paz, paz. E ele introduz aqui agora graça e paz. No grego seria kairis eirene. Kairis, graça, eirene, paz. Graça e paz da parte de quem? Não é da parte dele, é da parte de nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz que esse Jesus que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, ele foi uma morte voluntária, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de quem? De Deus. A vontade era de Deus que ele nos livrasse. Por isso que Deus enviou o seu Filho para pagar o nosso pecado, porque ele sabia, a gente consegue ver ternura nisso, ele sabia que nós não temos qualificações, não temos qualidades para pagar o nosso pecado e para remir o pecado. Nós poderíamos pagar com a morte, mas aí seria aniquilação. A palavra de Deus não tem aniquilação. Ou é sofrimento eterno, ou é vida eterna. Qual dos dois lados nós vamos estar? Então é fantástico entender isso. Então a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos livrarmos desse mundo mau. É um antigozo de vislumbrar as coisas que vai acontecer no futuro, nós já desfrutamos aqui. Olha, nesse meio de pandemia, de tanta gente com medo, de tanta coisa horrível que temos visto, de uma política suja, de tanta coisa, nós temos o gozo, a alegria de saber que Cristo é o centro do nosso contentamento. Então, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Essa glória nós temos de dar a Deus, somente a Deus. Vamos orar mais uma vez? E aí, se vocês gostarem desse domingo, desse tipo de pregação, a gente traz na próxima do verso 5 a 10, né? 6 a 10, perdão, nós lemos até o 6 a 10, e depois a gente vai discorrendo nesses vídeos curtos. Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, te damos graça, porque Tu és o nosso Deus. E o Senhor mandou o Senhor Jesus, ao quem voluntariamente morreu pelos nossos pecados e também remiu nossos pecados.
Te pedimos que nos dê sabedoria para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade que tem para nós aqui na terra. No nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém. Hashtag amo minha família, hein? Bom domingo, boa semana, Deus abençoe. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu